Vamos lá, eu tenho de 3 a 5 segundos para atrair a sua atenção por esse novo sistema do YouTube de visualização. Então tá, vou falar alguma coisa de seita e religião, mas não é o que você já entendeu de imediato. O que eu vou dizer é o modus operandi e, às vezes, o uso do modus vivendi também para trabalhar em uníssono no Brasil e no mundo, a serviço do interesse de uns poucos que se assenhoram de uma seita, diferenciando dos que seguem uma religião. É um tema que nos diz respeito, porque afeta os nossos atos, os nossos pensamentos, o nosso livre-arbítrio e até o convívio no nosso trabalho, em sociedade, com a família e a nossa fé. Então é isso que nós vamos tentar falar daqui para os próximos blocos. Eu imagino 2 ou 3, um vídeo de 10 a 12 minutos, mas que necessita da atenção do seu coração para um melhor entendimento, não da beleza da minha pessoa. Ok, pessoal? Então vamos ao próximo bloco e entendam o seguinte. Quando uma pessoa como eu inicia uma explanação, um procedimento, é um raciocínio fluido, contínuo, que vem do coração. Então é uma coisa que vem quase que inspirada. Então por isso eu peço uma atençãozinha de vocês. Veja que eu não estou pedindo curtida, pix, superchat, like, não. Eu estou pedindo atenção. Porque se a mensagem for devidamente aproveitada por você, você é que ganha, independente de quem eu sou e da minha beleza. Então vamos para o próximo bloco. PIN. Um exemplo de seita. Essa mulher, a tal Paola Carosella, assim como aquela professora da Secretaria de Cultura do então prefeito Haddad em São Paulo, que defecou na foto do Bolsonaro, é uma pessoa do mesmo naipe. Mas entenda que o objetivo do raciocínio não é a pessoa dela, e sim o sistema que a usa como modus vivendi, ou seja, é tipo um acordo temporário em torno de um determinado interesse, acordo temporário, para que atinjam um resultado, independente da proporção a ser atingida. No caso, eu estou abordando o modus vivendi de uma seita vermelha, apátrida, ateísta, chamada socialismo-comunismo. Por que não é uma religião? Muitas vezes eu até uso o termo é uma religião política, porque esse termo é muito usado por estudiosos. Então, às vezes eu uso aproveitando a onda para surfar nela. Mas, uma religião, você tem livre-arbítrio. Você adora uma divindade, seus ensinamentos, seus mandamentos, mas você tem livre-arbítrio e já é uma coisa estabelecida. Mas no caso de uma seita, poucos têm um controle rigoroso
de seus membros, seus seguidores, seus devotos, seus fiéis. E o livre-arbítrio não existe. É uma organização, assim como a organização de uma religião, porém com essa diferença. E aí então uma seita se torna uma coisa prostituta, não na sua totalidade, mas geralmente é uma relação prostituta, o modus vivendi prostituto. Tem quem oferece o serviço e tem quem contrata, ou quem obedece e quem manda. Então, quando vemos uma situação como essa moça, Paola Carosella, que está bombando em praticamente todas as mídias do país e provavelmente fora do país, qual é o modus operandi? Daqui uns 15, 20 dias, ninguém mais vai lembrar dessa mulher. Assim como aquela médica que foi na CPI, que era cantora, não tinha destaque nenhum como médica, nem atuava praticamente na profissão, não tinha nenhum trabalho publicado e foi lá para representar os interesses daquela CPI do circo. E de repente desapareceu. Então, ocupou as vitrines midiáticas por um mês e meio e sumiu. A questão que fica no próximo bloco é: por que isso acontece? Porque frequentemente algumas coisas ficam em uma vitrine midiática, desaparecem imediatamente, outras mantendo uma sequência. É isso que nós vamos falar no último bloco agora. E aí, você vai saber se você tem infantilidade espiritual ou apostasia. Isso no pior dos casos. E no melhor dos casos, se você é uma pessoa madura espiritualmente. Porque não se trata de inteligência. Vamos nessa. Último bloco. Então são coisas assim que eu tenho como proposta para o meu canal. Contribuir de alguma forma para ajudar as pessoas a se safarem dessas ciladas de Satanás. Porque o que está envolvido nessas estratégias é o mesmo que acontecia na época da Roma Antiga, o pão e circo. Por que a Roma Antiga adotava-se modus operandi e modus vivendi? Porque eles controlavam as pessoas como uma seita. As pessoas divinizavam, idolatravam o imperador e ele os controlava rigidamente. O rigor que lhes impunha quando não era o dia do pão e circo, era muito grande. E a Roma Antiga era regida pelo que hoje chamamos de um socialismo da época. Assim como o regime alemão de 45 lá, o nazismo, era socialista. Então o que acontece? Nós vemos hoje, e não de forma surpreendente, o mesmo modus operandi vivendi do socialismo comunista pelo mundo, não só no Brasil. Então, se eles estão nos oferecendo esse pão e circo moderno,
Bom, em circo moderno são as distrações midiáticas, onde movimenta tudo e todos, criando uma falsa ilusão de vida, de entretenimento, de interação social, de bem-estar, atacando o boneco do Judas. Mas para essa estratégia dar certo, você tem que conseguir um modus vivendi, ou seja, um acordo temporário com a pior das pessoas. Pior pessoa que contrata, pior pessoa que presta o serviço. Mas pensa pior num nível impensável. Tipo uma pessoa capaz do impensável. E uma pessoa que deseja o impensável. Uma que quer o impensável de ruim e outra que quer prestar o serviço impensável de ruim, em prol da satisfação da massa crítica, que são também filhos de Deus. O que fazer, já que o post tenta contribuir de alguma forma? Identificar se você realmente conhece as instruções de Deus, porque se você conhece minimamente as instruções do Evangelho como um todo, você não é atingido e envolvido por esse modus operandi e nem o modus vivendi. Ou seja, você não é envolvido por Satanás. Você não é dominado nessa guerra espiritual que vivemos perto da chegada de Jesus. Então é disso que nós estamos falando. Estratégias de Satanás para nos manter apostatados, afastados de Deus, em prejuízo da nossa maturidade espiritual. É um tema que parece, no primeiro momento, que todo mundo sabe, mas pelos comentários que eu vejo em alguns posts, pela forma que se aborda isso, eu acho que não. Ou é infantilidade espiritual, gente adulta até se comportando como criança, ou são pessoas que estão tão distantes de Deus, mesmo acreditando em Deus, que são enlaçadas facilmente por essas pessoas que estão nesse nível baixo em modus vivendi. Eu usei essas expressões modus vivendi, modus operandi, porque catalisa mais a atenção e dá a impressão que a gente tem domínio do que está falando. Infelizmente, temos que usar esses recursos assim como o apóstolo Paulo fazia. Ok? Como o apóstolo Paulo fazia, eu mostro. Neide, você que dá uma atenção especial para a palavra de Deus, manifesta em um comentário do canal. Então, essa passagem eu ofereço para você. Ela se refere ao apóstolo Paulo, às estratégias que ele usava para conseguir converter cristãos. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Veja bem, ele está despertando a atenção de quem lê,
para ver por que ele faz isso aparentemente sem lucrar com isso. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ou seja, para que a pessoa não o sinta distante dela, pelo contrário, muito próximo e numa posição não ameaçadora, atraente até, empática. Muitos milionários, eles trabalham com advogados horrorosos. Agora, por que grandes milionários normalmente trabalham com advogados com péssima aparência? Porque não os assusta, não os intimida. Eles se sentem no controle, mais confiantes, porque se sentem superiores a eles. Então vamos lá. E fiz-me aqui no 20, e fiz-me como judeu para os judeus. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aqui, 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Traduzindo essa passagem, Neide, quando ele se batizou, ele se livrou da lei judaica do Velho Testamento, porque Cristo é o upgrade da lei. Com a vinda de Cristo é a fé, não mais a lei de Moisés. Então, ele se fazia como que obedecendo à lei também, para atrair os judeus que ainda estavam servindo a lei de Moisés, ainda não tinham adotado Cristo. Como se estivesse debaixo da lei, porque ele tinha esse vínculo, para ganhar os que estão debaixo da lei. Porque se eles vissem ele agindo como um cristão, dentro do que é correto também, eles imediatamente o rejeitariam. Então tá, continuando. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, entre parênteses, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, que é o upgrade da lei de Moisés. Ó, para ganhar os que estão sem lei, ou seja, os que são os gentios, que não são os judeus. Fiz-me como fraco para os fracos, porque se você chega forte, confiante, corajoso, persuasivo, você vai assustar o fraco. Ele vai se sentir intimidado, inferior. Então fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E por que ele fazia isso? Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Entenda o Evangelho como o propósito de Deus, a opção de Deus. Então, eu estou dizendo isso justamente para que nós não nos afastemos de coisas que nos blindam como essas. Porque, senão, nós vamos ser aliciados e seduzidos por poucos que dominam a seita dos opositores apátridas ateístas de Satanás, com constantes distrações na vitrine midiática. É isso, pessoal. Fiquem com Deus aí.